ele diz então que João foi preso. Mas João era por acaso algum criminoso para ser preso? Não. Ué, o que João fez para estar preso? Daqui a pouco a gente vai saber. Mas segundo a Escritura, esse homem era o precursor de Jesus. Este homem veio ao mundo, foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para preparar o caminho do Senhor para as pessoas receber Jesus. E, no entanto, ele foi preso. Ninguém tinha nada do que falar de João Batista. Era um homem sério, um homem temente a Deus, um profeta de Deus na sua época. Um homem que levava multidões ao arrependimento. Por que este homem foi preso? Marcos apenas no versículo 14 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. E aí me surge uma outra pergunta: por que só depois que João Batista foi preso, Jesus resolve pregar na Galileia? Por que não pregou antes? Por que não pregou em outro lugar? Por que teve que esperar João Batista ser preso para anunciar a palavra de Deus às pessoas? Será que existe alguma coincidência nisso? Será que isso foi proposital ou acidental? Por que Marcos diz no texto que só depois que João Batista foi preso, Jesus começa a proclamar o Evangelho na Galileia? Por um lado, um profeta de Deus é preso. Por outro lado, Jesus começa a fazer o que João Batista fazia. Ele começa a pregar o seguinte: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A mesma mensagem que João Batista pregava. Por que Jesus pregava a mesma mensagem que João Batista pregava? Eu quero que você comece a montar isso na sua mente, para você entender aonde eu quero chegar nessa noite, para você entender o que é que Deus quer nos revelar nessa noite. Mas antes de falar para você, você tem que permanecer acordado. Então fala para o seu irmão: permaneça acordado, irmão. Olha, fale para o seu irmão: eu vou te vigiar nessa noite. Eu sei que tem muita gente que está cansada depois de um dia de trabalho. Se eu estivesse no seu lugar também, talvez eu estaria na mesma situação. Mas eu faço isso para a gente poder se despertar, para a gente poder descontrair um pouquinho, tá bom? Então esse texto, primeiro ele fala sobre a prisão de João. Segundo, ele fala da ida de Jesus para a Galileia. Tanto que o texto diz aí: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia. E aí o autor então fala sobre o evangelho que Jesus pregava. Diz o texto aí: proclamando as boas novas de Deus. Boas novas, evangelho. Evangelho de Deus. Boas novas de Deus. Então observe, enquanto João está sendo preso, Jesus está se dirigindo a Galileia. E quando chega na Galileia, ele começa a pregar o evangelho. E João Batista? João Batista continua preso. João Batista já não pode mais pregar, porque ele estava preso. Ele não podia mais batizar as pessoas, porque estava preso. Ele não podia mais falar a respeito do Messias, porque estava preso. Do outro lado, estava Jesus livre, pregando o evangelho, levando pessoas ao arrependimento, convencendo as pessoas de que o reino de Deus já estava ali naquele lugar, diante deles, exigindo arrependimento e fé nas boas novas. Por que Marcos escreve isso para a gente? Qual é a verdade que Deus quer passar para a gente nessa noite por meio desse texto? Como João, no caso, João Batista foi literalmente preso, parou numa cadeia, ficou entre criminosos. Eu não sei se você já teve o desprazer de ir numa cadeia, numa prisão. Gente, é terrível.
Eu já tive a oportunidade de visitar presídios. Não é um lugar agradável. Não é um ambiente aconchegante. Você não encontra ali pessoas com boas fisionomias. É um ar pesado. É um ambiente fechado. É um lugar que ninguém gostaria de estar. Mas João está naquele lugar. Como João, muitas das vezes, nós não ficamos presos, literalmente. Mas tem gente que está presa psicologicamente. Outras estão presas circunstancialmente. De tal forma que ela chega a dizer, olha, eu não posso fazer mais nada, as minhas mãos estão atadas. Já viu pessoas falarem assim? Estou preso. Porque ela se sente presa. E tem gente que está presa também ao passado. Ela não consegue se libertar do passado. Enfim, existem vários contextos que podem nos prender. Por exemplo, traumas que ocorreram na infância. Quanta gente, irmãos, estão presas a essas situações. Agora, eu quero que você pense numa pessoa como João Batista, um homem, uma mulher de Deus, que está fazendo a vontade de Deus e de repente se encontra numa situação em que ela se sente presa. Porque este é o contexto. O contexto está falando de um homem de Deus, mas um homem de Deus que foi preso. Por que então nós vivemos situações em que nos sentimos presos? Ficando sem condições de falar o que nós gostaríamos de falar? Sem condições de fazer o que a gente almejava fazer? E sem estar em condições de ir a um lugar que a gente gostaria de ir? Veja, João não podia mais falar o que ele falava. Ele não podia fazer o que fazia. Ele não podia estar aonde estava. Porque antes ele estava no Rio Jordão batizando, agora ele está numa cadeia. Antes ele pregava livremente, agora ele não pode mais pregar. Percebe? Às vezes, de repente, você vive uma situação que tira você daquele contexto que você se encontrava de uma forma tão bruta, tão radical, que você, meu Deus, eu quero que você, com isso tudo, que você comece a se visualizar no lugar de João, para você entender aonde eu vou chegar nessa noite. Quantos entenderam até agora, digam amém. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Apesar de nós nos sentirmos assim, presos, amarrados, por algumas circunstâncias, diga para o seu irmão, fique em paz. Pastor, como é que eu vou ficar em paz numa situação em que me sinto preso, amarrado, sem liberdade? Está aí a verdade que João vai nos ensinar nesta noite. A prisão pode nos prender. Ou as pessoas podem nos acorrentar. Podemos estar presos numa cadeia. Mas nada e ninguém pode prender o Deus que habita dentro de nós. E por incrível que pareça, parece que quando você está preso, é aí que você percebe o quanto que Deus está livre para fazer o que Ele tem que fazer. Por isso que o título é A Prisão que Liberta. A prisão, ela pode nos prender, mas ao mesmo tempo que nos prende, parece que você percebe que Deus está tão livre para agir e fazer o que Ele tem que fazer. Coisa estranha, né? Mas eu vou ajudar você a entender essa verdade nessa noite. A prisão, ela pode nos impedir de ter uma vida livre,
mas jamais poderá prender o Deus que habita em nós. Você pode ficar preso, mas Deus jamais ficará preso. Você está começando a entender o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, apesar de você estar preso por alguma coisa, por alguma questão, Deus vai continuar agindo na sua vida. Isso aqui é tremendo, gente. Porque apesar de João estar preso, Deus continuou fazendo a sua obra. Deus continuou agindo. Na verdade, se você parar para perceber, até esse momento em que João estava batizando, pregando, o Senhor Jesus estava na dele. O Senhor Jesus estava esperando o momento dele aparecer no cenário. Foi só João ficar preso que o Senhor Jesus se expõe. Foi só João ser calado que Jesus começou a falar. Foi só João ser impedido de fazer o que ele fazia que Jesus começou a fazer o que ele tinha que fazer. Está dando para você entender? Olha o que o texto diz. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia e começou a pregar. Você acha que isso aqui está aqui por acaso? Não. Isso aqui está nesse texto aqui para você começar a entender essa verdade. Que apesar de você estar preso por circunstâncias, Deus está livre para fazer o que Ele quiser. E quem crê nisso, diga aleluia. Aleluia, irmão. Sabe, às vezes eu me sinto preso por certas situações, que às vezes eu fico tão inconformado, tão incomodado, mas depois que eu li isso aqui, eu falei, Deus, eu posso estar preso, acorrentado, mas eu sei que o Senhor sempre estará livre para fazer o que o Senhor quiser na minha vida e na vida das pessoas. Sabe por que a gente fica angustiado quando nos sentimos presos? Porque às vezes a gente acha que certas coisas dependem de nós apenas. Porque se a gente não fizer o que a gente tem que fazer, as coisas não vão acontecer. Se a gente não falar o que tem que falar, as coisas não vão acontecer. Se a gente não estiver no lugar que a gente tem que estar, a coisa não vai acontecer. Mas não é isso que o texto nos mostra. O texto nos mostra que apesar de você não falar o que tem que falar, Deus vai falar. Apesar de você não fazer o que tem que fazer, Deus vai fazer. Apesar de você não estar onde tem que estar, Ele vai estar. Por quê, pastor? Porque Deus está livre. E não existe nada que possa prender o nosso Deus. Quantos creem nisso, digam amém. Então, eu tenho aqui 3 motivos que me fazem entender essa verdade. Primeiro, ficamos presos pelas circunstâncias porque fazemos a vontade de Deus. Existem situações que nós experimentamos na nossa vida, onde nos sentimos presos, exatamente porque fizemos a vontade de Deus. Em outras palavras, você e eu vamos enfrentar prisões circunstanciais por termos feito a vontade de Deus. Em outras palavras, para você entender a verdade que eu estou querendo passar, o que eu quero dizer é que se você fizer a vontade de Deus, você corre um grande risco de ser preso. Por circunstâncias, por situações, por adversidades. Só por você ter feito a vontade de Deus. Às vezes a gente pensa que fazendo a vontade de Deus vai dar tudo certo, mas não. Você pode parar numa prisão exatamente por ter feito a vontade de Deus. Foi o caso de João. Por que João foi preso? Porque João fez a vontade de Deus. E aí, para você entender a razão da prisão de João, você tem que ir comigo lá em Lucas, no capítulo 3. Vai lá comigo. Porque Marco não fala o motivo. Então a gente precisa obter informações em outros evangelhos. Eu disse e repito que ficamos presos pelas circunstâncias porque fazemos a vontade de Deus. Lucas capítulo 3,
Quanto ainda estão acordados, digam aleluia. Observe o que o texto diz. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão. Oi? Lucas 3, versículo 19. Eu falei o quê? Não falei não? Oh, desculpa. Desculpa. Lucas 3, versículo 19. Acharam? Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas mais que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. O que esse texto nos faz entender é que quem prendeu João foi Herodes. E Herodes prendeu João porque João o repreendia por estar envolvido com a sua cunhada e por praticar outras mais obras, além daquela de prender João. Essa é a razão pela qual João foi preso. Porque João falou para Herodes o que Deus esperava que João falasse. Sabe o quê? Você está em adultério, saindo com a mulher do teu irmão, você tem que se arrepender e pare de fazer isso. Ele não gostou, ficou chateado, mandou prender João. Para que João foi falar a verdade? Está entendendo isso aí? Quantos entenderam? Digam amém. Então João Batista foi preso porque repreendeu Herodes por causa da sua vida moral. Herodes estava em adultério, saindo com a sua própria cunhada. E também por causa das suas maldades. Porque não apenas ele tinha esse problema de adultério, mas Herodes foi um assassino, um homem injusto, um homem que cometeu grandes maldades. João Batista também foi preso porque era uma ameaça para Herodes. Se você ler o versículo 19 aí, quando a Bíblia diz que ele repreendia Herodes, ele não repreendia em particular não, querido. Ele repreendia publicamente. Onde ele encontrava Herodes, ele chamava Herodes de adúltero. Você é um adúltero. Você precisa se arrepender, você precisa largar essa mulher. Ela não é tua, é do teu irmão. Para que ele foi fazer isso? Então, Herodes, de alguma forma, se sentia ameaçado por João Batista. Por isso mandou prendê-lo. Não apenas isso. Não só pelo fato de deixar todo mundo saber as coisas erradas que Herodes fazia. João Batista anunciava a vinda de um rei. Ele era precursor de Jesus. Ele dizia que viria alguém mais poderoso do que ele. O Messias, o Filho do Deus vivo, o Rei dos Judeus. Isso incomodava Herodes, que era um governador. Aquilo era uma questão política. Mandou prendê-lo por causa disso. Mas o que João fazia era a vontade de Deus. Ele anunciava a vinda do Messias, porque essa era a sua missão. Mas foi preso por causa disso. João Batista foi preso porque incomodava Herodes. E como é que incomodava Herodes? Com as suas repreensões. Para com isso, deixa isso, você não pode ser assim, você tem que ser assim. Com as suas pregações, arrependa-se, muda de vida. A mensagem de João era muito direta, objetiva. Para o ladrão ele dizia, pare de roubar e volte a trabalhar. Para o mentiroso ele dizia, deixe de mentir e comece a falar a verdade. Assim era a pregação de João. Pregação essa que incomodava Herodes. Não só as pregações e as repreensões, mas também as revelações. João dizia que ia vir um homem mais poderoso do que ele, que já existia antes dele. Esse negócio incomodava Herodes. Essas são as possíveis razões pelas quais João foi preso. Porque ele falava o que Deus mandava, porque ele fazia o que Deus queria, porque ele estava onde Deus queria. Compreende? Por isso ele foi preso.
João não foi preso porque cometeu um crime, porque quebrou uma lei. João foi preso porque fez apenas a vontade de Deus. E quem entendeu isso, diga amém. Segundo motivo, ficamos presos pelas circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Ai, Jesus amado. Se Deus não quisesse, você não ficaria preso pelas circunstâncias. Mas se nós ficamos presos pelas circunstâncias, porque esta realmente é a vontade de Deus. Como é que é, pastor? Quer dizer que se eu for preso por ter feito a vontade de Deus, é a vontade de Deus que eu esteja preso? É. É isso mesmo que eu quero falar para você. Se você se sente preso por ter feito a vontade de Deus, é isso que Deus quer para você. Como, pastor? Ué, não diz a Bíblia que João foi preso? Foi ou não foi? Foi. Se Deus não quisesse, João estaria preso? Não. Estaria livre. Mas João estava preso, porque também era a vontade de Deus. Ou seja, João Batista não foi preso apenas porque fez a vontade de Deus, mas também porque a prisão era a vontade de Deus para a vida de João Batista. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é eu parar na prisão por ter feito a vontade de Deus. E a outra coisa é eu parar na prisão porque é a vontade de Deus. Deus quis João ali. E por isso João estava preso. Deu para você entender isso aí? Quem entendeu, diga amém. Pastor, por que era a vontade de Deus que João Batista estivesse na prisão? Eu tenho aqui alguns argumentos que eu queria pensar com vocês. Primeira razão é porque João já tinha preparado o caminho do Senhor. Se você ler aí o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, vai lá comigo novamente. Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, enviarei à tua frente o mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Observe então que do verso 1 até o verso 5, Marcos procura mostrar para a gente que surgiu João, pregando, batizando, preparando o quê? O caminho do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que este homem fez o que tinha que fazer. E fez. Ele fez o que era a missão dele, preparar o caminho do Senhor. João anunciou a vinda de Cristo, versículo 7. E esta era a sua mensagem: depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Enquanto João estava livre, ele estava dizendo: vem um homem mais poderoso do que eu. Isso aconteceu antes dele ser preso. Ele estava preparando as pessoas para receber a Cristo. João Batista também revelou a dádiva de Cristo. Ele não apenas disse que Jesus estava vindo, como também disse o que Jesus faria pelas pessoas, o que ele daria às pessoas. Você encontra isso no versículo 8. Ele diz: olha, eu os batizo com água, mas ele quem? Este que está se referindo, que virá depois dele, os batizará com o Espírito Santo. Nós sabemos, quando nós estudamos a doutrina do Espírito Santo, que Cristo é o doador do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é uma dádiva de Cristo. Quem nos dá o Espírito Santo e quem nos batiza com o Espírito Santo é Cristo. Então ele está dizendo: eu batizo com água, mas ele vai batizá-los com o Espírito Santo. Ele falou isso. Ele revelou isso. E não apenas isso. Ele batizou Cristo. Veja o que diz aí o versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Quem que batizou Jesus? João. Então, antes de ele ser preso, ele já tinha batizado Jesus. E não só isso.
Se você parar e observar essas informações, você vai concluir naturalmente que João fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele pregou, ele batizou, ele anunciou a vinda do Messias, o Messias veio, ele batizou o Messias, ele disse o que o Messias ia dar para as pessoas, então tudo que ele tinha que fazer, ele fez. E depois que ele fez o que fez, ele foi preso. Você acha que foi coincidência? Não, não foi coincidência. Um comentarista chamado Matthew Henry diz, escute isso. Quando João concluiu seu testemunho, olha o que ele diz. Quando João concluiu seu testemunho, então Jesus começou o seu. Note que o silenciar dos ministros de Cristo não será a supressão do Evangelho de Cristo. Se algum deles for posto de lado, outros se erguerão, talvez mais poderosos do que aquele, para prosseguir o mesmo trabalho. O que ele está dizendo é que se um servo de Deus for colocado na prisão, outro vai aparecer. Foi exatamente o que aconteceu. João Batista foi preso, aparece Jesus, só que mais poderoso do que ele. Quem entendeu isso, diga amém. Terceiro, meus irmãos, e último, ficamos presos pelas circunstâncias porque a vontade de Deus está sendo realizada em outra situação. Observe isso. João foi preso porque fez a vontade de Deus. João estava preso porque era a vontade de Deus. E enquanto João estava preso, Deus estava fazendo a vontade dele em outra situação. E é o que a Bíblia diz. Por quê, pastor? Porque diz o texto, depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Enquanto João estava preso, Deus estava fazendo a vontade dele por meio do seu próprio filho Jesus. O que João deixou de fazer, Jesus começou a fazer. João pregava as boas novas de Deus também. Ele dizia para as pessoas se arrependerem. Ele anunciava que o reino de Deus estava próximo, que as pessoas precisam mudar de vida. E Jesus começou a fazer a mesma coisa, só que de uma forma muito mais poderosa. A obra de Deus continuou. Deus continuou fazendo a vontade dele lá fora. Lá fora, enquanto João estava preso, Jesus estava pregando as boas novas. Deus estava agindo. Deus não parou de agir porque João ficou preso. Quem está entendendo, diga amém. Olha que coisa interessante que eu pude perceber nesse texto. Depois que João foi preso, Jesus começou a se expor na Galiléia. Depois que João ficou calado, por estar preso, Jesus começou a falar. Começou a pregar. Depois que João foi travado em que sentido? No sentido de que ele não podia mais sair daquele lugar. Ele não podia mais percorrer a cidade. Ele estava preso no lugar, travado. Enquanto ele estava travado, a Bíblia diz que Jesus percorria toda a cidade, anunciando as boas novas do Evangelho. Está dando para você entender que, apesar de João estar preso, Deus estava livre, agindo, fazendo o que ele queria? Sim ou não? Sim. Isso então nos faz entender uma coisa, irmãos. 3 coisas importantes. Quando somos isolados, Deus está apresentando alguém. Ou seja, quando Deus tira você de cena, Ele põe outro. Quando João Batista foi preso, Jesus apareceu. João sai de cena, Jesus entra em cena. João é preso, Jesus começa a se manifestar no meio do povo. Outra coisa importante. Quando nós somos calados pelas circunstâncias, você não tem direito de falar, você não tem direito de dizer o que você gostaria de dizer, de se defender, ou qualquer outra coisa que você gostaria de expressar e você é impedido de fazer isso. Fique sabendo que Deus já está usando a boca de outro para falar
o que tem que ser falado. E quando você é travado, saiba que Deus já está usando uma outra pessoa e colocando aquela pessoa no lugar certo. Que coisa, né, gente? Você percebe a soberania de Deus nesse contexto todo? Está dando como é que para você perceber que enquanto um servo de Deus está preso, Deus está livre, agindo e fazendo o que tem que ser feito. Sabe qual é a nossa crise? É de a gente achar que as coisas só vão acontecer a partir de nós. E não de Deus. Olha, se eu estiver calado, quem vai falar? Se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não estiver lá, quem vai estar? Aí a gente entra em crise. Só que a gente tem que enxergar, meu irmão, diante dessa situação que a gente está vivendo, que existe um Deus que não está preso a circunstâncias nenhuma e que vai fazer o que Ele quer fazer. E o que você não pode fazer é o que Ele vai fazer. Não é uma grande coincidência? Quando João sai de cena, vem o Senhor Jesus e entra em cena. Quando João é calado, Jesus começa a falar. Quando João está lá preso, numa prisão, sem poder sair de lá, Jesus está percorrendo todas as cidades da Galileia, fazendo o que João queria fazer, mas não podia mais. Portanto, quando somos travados, Deus está realizando a sua obra por meio de outro. Se você não pode estar lá, você pode ter certeza que deve colocar uma outra pessoa lá. Mas Ele vai fazer a obra dele. Quais são as conclusões que nós podemos tirar desse texto? Pergunto para você, irmão, está preparado para ouvir? Primeira conclusão que eu chego nesse texto. Fazer a vontade de Deus, às vezes, resulta numa prisão. Lembre-se que o que levou João à prisão foi o fato de ele ter feito a vontade de Deus. Portanto, se você chegar a um contexto, umas circunstâncias, em que você se sentir preso, amarrado, porque você fez a vontade de Deus, entenda que isso é uma questão, uma coisa normal de acontecer. Não se surpreenda por causa disso. Na verdade, prepare-se para isso. Por isso que eu falei para você, dizer para o seu irmão, se prepare, irmão. Esse é o lado negativo de fazer a vontade de Deus. Por que você acha que os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos, mortos, presos, torturados? Porque eles simplesmente faziam a vontade de Deus. Só por isso. Por que você acha que Jesus foi crucificado? Porque ele fez a vontade de Deus. Por que os apóstolos foram presos, torturados, perseguidos e mortos? Porque faziam a vontade de Deus. O que é que você acha que vai acontecer contigo se você fizer a vontade de Deus? Vai dar tudo certo? Não, querido. Não vai não. Você vai viver experiências que você não gostaria de viver. Você vai viver situações que você nem imaginava encarar na vida. Você acha que João esperava ser preso um dia na vida? Não, mas foi. Pense bem. Você está fazendo tudo certinho, você cumpre as suas obrigações de cidadão, paga os seus impostos, respeita o próximo. Mas, tem um detalhe, você faz a vontade de Deus. E por fazer a vontade de Deus, a sua liberdade é comprometida. Ou seja, aquilo que você não queria experimentar, vivenciar, por isso que você fazia as coisas todas certinha, bonitinha, você acaba vivenciando por ter feito a vontade de Deus. Aí você pode entrar numa crise. Poxa, eu fiz o certo, eu fiz o correto, eu fiz a vontade de Deus, eu sou preso por causa disso. Pode acontecer. Segunda conclusão que eu chego. Às vezes a vontade de Deus é que nós estejamos numa prisão. Aí você diz, por quê, pastor? Porque é um tempo que a gente tem que passar.
É o momento que você tem que se calar. É o momento que você não tem que fazer nada. É o momento que você não tem que sair para lugar nenhum. Parece que é um momento de reflexão. Parece que é um momento em que você tem que se preparar para uma nova jornada. Porque daquela prisão, João foi para a morte. Perdeu a cabeça. Mas foi para a glória de Deus. Mas tudo isso aconteceu porque o tempo dele já tinha terminado. O tempo dele acabou. Ele não teria ficado preso e nem teria morrido se ele não tivesse concluído a vontade de Deus. Está dando para você entender? Quem entendeu, diga amém. Eu disse que às vezes a vontade de Deus é que estejamos numa prisão. Olha, irmãos, eu já vivi situações que eu não queria ter vivido na minha vida. Mas eu cheguei lá. Não foi nada agradável, mas valeu a pena ter passado. Só depois que você passa, é que você entende por que Deus deixou você lá. Terceira verdade que eu aprendo aqui. A vontade de Deus é feita fora da prisão, enquanto estamos dentro da mesma. Enquanto você está preso, porque é a vontade de Deus, saiba que a vontade de Deus está sendo feita em outros contextos da sua vida. Deus não está parado. Entendeu? Quem entendeu, diga amém. Do tipo assim, a tua saúde travou, mas Deus vai estar agindo em outras áreas da tua vida. Deus não fica parado, querido. Você pode ficar parado, mas Deus não. Deus é um Deus ativo. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus livre. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu desligar aqui meu celular que está dando sinal para eu terminar. Meus irmãos, em suma, a vontade de Deus está sendo feita dentro e fora da prisão. Pensa bem. Por que João estava preso? Porque fez a vontade de Deus. Porque era a vontade de Deus. E porque a vontade de Deus estava sendo feita lá fora. Ou seja, dentro ou fora da prisão, Deus estava realizando a sua vontade. Se for a vontade de Deus que você fique na prisão, você vai ficar. Mas Deus também está fazendo a vontade dele fora da sua prisão. Por quê, pastor? Simplesmente porque Deus é onisciente. Sabe, tem gente que às vezes tem dificuldade de atingir essa ideia, esse pensamento da soberania de Deus, talvez porque ele ainda não parou, não vou dizer para ler a Bíblia, eu vou dizer para ler a história. Conheça a história, que você vai ver Deus livre na história. É só você estudar um pouquinho a história e você vai ver como que pessoas que eram tão poderosas de repente perdem o poder. Nós estamos vivenciando nos últimos dias situações que nós conhecemos que ocorreram há muitos e muitos anos atrás, que você jamais imaginou assim, meu Deus, como é que pode? Esse camarada que a gente pensava que nunca ia sair do poder, perdeu o poder de uma hora para outra. Sabe o que a Bíblia diz? Que quem dá o poder e tira poder é Deus. Que quem coloca o camarada no trono e tira ele do trono é Deus. Está escrito aqui na Bíblia, irmãos. Para todo mundo ler. Então a história, ela prova a soberania de Deus de uma forma muito clara para a gente. É só a gente parar para analisar a história. Peraí, por que esse camarada perdeu o poder? Peraí, não tem explicação, mas perdeu. Aí você começa a ver Deus agindo na história. Livre na história. Olha, quem diria que Israel, há poucos anos atrás, ia se tornar um Estado? Um país desse tamaninho. Desse tamaninho. Menor que um dos estados do Brasil. Mas está lá, ó. O mundo está de olho naquele estado lá. Por quê? Por que logo Israel? Logo o quê? O povo que está nessa Bíblia.
Logo, o povo de onde veio esse livro. Logo, o povo de onde saiu o Messias. Por quê, meus irmãos? Por que este povo? Por que não os Estados Unidos da vida? Por que não a Inglaterra da vida? Mas sim os judeus. Aí você vem me dizer que tem coincidência? Não, irmão, tem soberania de Deus. É isso. Olha lá os países da Arábia se unindo para tentar destruir Israel, não consegue. Não vai conseguir nunca. Sabe por que não vai conseguir nunca? Porque aquele povo tem uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança com eles. Está aí um país tão pequeno, irmãos, que é uma superpotência. Um país que anos atrás não era nada. Tornou-se um estado, tornou-se o maior estado, o estado mais potente de toda aquela região. Vai me explicar uma coisa dessa? Não tem explicação, irmão. Como que uma coisa muda de uma hora para outra? Soberania de Deus. E para terminar, meus irmãos, eu chego à conclusão de que Deus está no controle de tudo. Quando estamos presos, quando estamos livres, Deus está no controle de tudo. Agora, Deus está no controle da nossa vida quando estamos no centro da vontade dEle. Se eu estiver na prisão porque eu fiz a vontade de Deus, minha vida está no controle de Deus. Meu futuro está no controle de Deus. Tudo que estiver na minha vida vai estar no controle de Deus. Para alguém arrancar a minha cabeça, só vai arrancar se for a vontade de Deus. Se não for, não vai arrancar. Mas se for, vai arrancar. Foi assim a vida de João. Perdeu a cabeça, porque fez a vontade de Deus. Mas depois de morrer, sabe o que Jesus falou desse homem? Falou, olha, homem igual a João não teve. Foi o maior profeta. Ele era Elias. Ninguém foi igual a esse homem. O homem fez a vontade de Deus. E a gente tem que chegar na nossa vida, irmãos, com essa convicção. Eu fiz a vontade de Deus. E a pergunta que a gente precisa parar para pensar é o seguinte. Não uma, não duas, mas três. Primeiro, na prisão em que me encontro, estou preso porque eu fiz a vontade de Deus? Ou estou preso porque eu não fiz a vontade de Deus? Porque tem uma segunda prisão, você sabia disso? Tem gente que fica presa porque fez a vontade de Deus e tem gente que fica presa porque não fez a vontade de Deus. Foi o caso dos judeus. Foram levados cativos para a Babilônia, ficaram lá presos, escravos, por quê? Porque não fizeram a vontade de Deus. Então tem gente que pode ficar presa por ter feito a vontade de Deus e por não ter feito a vontade de Deus. Segundo, estou preso porque é a vontade de Deus? Ou estou preso porque eu fiz a minha vontade? Porque tem gente que vai ficar presa porque ela fez a vontade dela. Mas tem gente que fica preso porque fez a vontade de Deus. Está entendendo o mistério? E a outra é a seguinte. Se eu estou preso, Deus está agindo ao meu redor? Ou Deus não está fazendo nada ao meu redor? Porque a pior coisa é estar preso e não ver Deus fazer nada na sua vida. E isso só acontece quando estamos fora da vontade de Deus. Mas apesar de você estar preso fazendo a vontade de Deus, você sempre vai ver Deus agir ao seu redor. Você está travado, mas Deus não. Deus está livre, agindo, operando, se manifestando, fazendo e acontecendo. Esse é o nosso Deus. Amém?